Ele sabe como chamar e como fazer todas as coisas. Um bom dia com Jesus a cada um que nos acompanha aqui em mais este dia. A escritura de hoje que nós vamos utilizar está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Vou me ater mais aqui à leitura. Nós tivemos aí uma perca da voz, né? Então eu não vou esticar muito aqui para ver se nós conseguimos terminar o nosso texto. Mas quero falar hoje na mensagem Um Manto Usado, pregado no dia 25 de novembro de 1956, parágrafo 27 a seguir. Ele falava sobre a chamada de Eliseu. E então, enquanto vemos o exemplo da nossa lição hoje de Elias durante o seu reinado, sua peregrinação na terra, ele era um grande e poderoso homem, e Deus o estava usando de maneira poderosa, com um poder poderoso. E descobrimos que durante este tempo havia um grupo de personificadores que tentaram personificar, imitadores, tentando imitar Elias, que tentaram fazer as mesmas coisas que Elias fez. E encontramos hoje a mesma coisa, a personificação do cristianismo, uma imitação do cristianismo verdadeiro e real. Pessoas que tentam agir como cristãs e que tentam se fazer cristãs, mas na verdade fogem, do que é o original do cristianismo. Você não pode fazer aquilo, Deus tem que fazer aquilo. Você não nasce querendo o cristianismo nasce dentro de você. E quando você ouve a palavra, aquilo apenas desperta você. Por isso você não pressiona ninguém para ir à igreja. Porque os que são, ao ouvir a palavra uma vez, aquilo começa a incendiar dentro deles, a despertar dentro deles algo, e aquilo os leva naturalmente a uma obediência. A pregação da palavra faz com que ele vá despertando, ele vá saindo do pecado. Você convida uma vez, você convida 2 vezes, aquilo vai alimentando ele e Deus vai fazendo esta obra de limpeza. Às vezes você pressiona, você quer que ele se limpa sobre suas bases, sobre seus cuidados, sobre o seu zelo, mas não é assim que Deus trabalha. Aqueles que vêm com medo do homem, vêm porque acham que o pastor vai brigar com ele, vêm porque se não vier a mãe briga, o pai briga, são pessoas que infelizmente não conseguem permanecer por muito tempo. Mas quando eles realmente vêm através de um chamado de Deus, quando eles conseguem vir por revelação, pode vir a pior das tempestades, aquilo não os arrancará, porque eles estão em algo verdadeiro, não estão imitando, não estão ali apenas fazendo-se como cristãos, quando na verdade não são. Estão ali seguindo porque está na moda, estão seguindo porque a família inteira mas não foram chamados, não houve um despertar real do Espírito no coração deles. Então, você observa assim que ele diz assim, olha, você não pode fazer aquilo, Deus tem que fazer, ele é o único que pode fazer isso. Então eles formaram uma escola, tudo para ver se conseguia criar um padrão de homens como Elias era. Uma escola de profetas foi formada e todos eles subiram para a escola dos profetas e os educaram. E eu posso imaginar todos aqueles pregadores e profetas ali em cima, usando o mesmo tipo de manto que Elias usou,
posso imaginar tentando personificar a sua voz e o modo que ele falava, tentando parecer com Elias no natural. Eu digo sempre, é muito fácil parecer um cristão no natural, no exterior. Você compra uma roupa social, veste uma roupa composta, né? As mulheres, os homens vão à igreja com uma boa Bíblia debaixo do braço, assentam-se quietinhos, cantam no coral, parece que são verdadeiros cristãos. Se envolvem no trabalho da igreja e você olha, é um cristão. Essa é a parte fácil. Agora, ser um cristão lá dentro, carregar a natureza de Cristo dentro de si, ter o Espírito Santo dentro de si, isto é o grande ponto de uma vida cristã. Então ele diz assim, olha, o modo que eles se apresentavam, todos tentando fazer a mesma coisa, porque Elias era um grande homem usado por Deus, todo mundo queria ser como ele. Todo mundo queria ter as mesmas manifestações, fazer as mesmas coisas que ele fazia. Você vai para o Novo Testamento, você vai ver isso com os filhos de Cefa, ali no livro de Atos, quando eles viram Paulo expulsando o demônio, disseram, olha, Paulo faz isso é uma obra incrível, vamos fazer também, vamos imitar Paulo. E eles saíram pregando o evangelho sem uma chamada, sem uma comissão para aquilo, e encontraram-se ali com espíritos, homens possuídos, e quando foram expulsar o demônio daqueles homens, na hora o diabo parou ali e disse, olha, quem é você? Paulo, o Deus de Paulo, eu conheço, mas quem é você? Você não é nada, você está aqui fabricando uma coisa que não tem base, você está aqui dando um cheque sem fundo, né? Paulo, quando impunha as mãos, havia um Deus por detrás ali, movendo Paulo. Paulo não saía do canto sem que Deus dirigisse. Paulo era um homem usado por Deus, mas vocês não são. E aí a história diz que aqueles homens foram apanhados daquele espírito, sofreram muito com aquilo. E o evangelho sofre muito hoje também por estar aí sendo personificado por muitas pessoas. E cada um imitando de um jeito, cada um tem uma ideia do que acha que é o evangelho, e tenta fazer que é um evangelho mais descolado, alegre, que tudo pode, tudo está permitido. O outro já quer uma coisa tão rígida que nem ele mesmo dá conta de viver aquilo, e é uma pressão, é uma carga sobre os ombros do povo, que ele mesmo não consegue viver aquilo, acaba escandalizando a outros, e esquece que a obra ela é de Deus. Deus vai conduzindo o cenário. Ele diz assim, encontramos a mesma coisa hoje. Eu estava ouvindo um programa radiofônico há não muito tempo atrás, e eles têm Billy Graham ao redor de todo este país. Desde que Billy esteve em Louisville, todos tentando personificar a mesma coisa, penteando o cabelo do mesmo modo, usando a mesma coisa, o mesmo tipo de voz e assim por diante. Mas você não pode fazer isso, você tem que ser quem você é e o que Deus te fez ser. É isso que temos que ser. Não adianta querer imitar fulano, fazer do mesmo jeito que fulano, sabe, querer ter um culto, uma igreja idêntica com o outro porque vai dar certo. Deus chamou cada um de nós para trabalharmos, militarmos de uma maneira conhecendo quem nós somos. Imagine você que mesmo entre Elias e Eliseu havia diferenças, havia coisas, pontos diferentes entre um e outro, todos para o mesmo objetivo, mas eram naturezas diferentes. Então você vai para os apóstolos, você vê isso, você vai para os discípulos de Jesus, você vê isso, você vai para toda a Bíblia, para profetas, homens usados por Deus, você vai para a tua família. Eu sempre uso o exemplo da nossa casa. Você tem ali 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, seja quantos for. Você vê, você os criou da mesma maneira, os alimenta da mesma maneira, trata todos de uma forma igual, mas cada um tem uma natureza diferente. Você procura ensinar um norte para eles e eles, com as suas naturezas, vão encaminhando para aquilo. Mas não são robôs. Não é algo assim, sabe? É desse jeitinho, ponto, não. A igreja toda ela é assim.
Não é uma igreja de robôs iguais, sabe? Todos na mesma... Não, o Espírito está trabalhando para nos levar a esta condição, mas Ele é quem nos guiará a um padrão que não é o padrão nosso. Este padrão é o padrão do Espírito Santo, não é o nosso. Eu não posso criar um padrão. Eu apresento às pessoas a Bíblia e você aqui acompanha sempre. Você tem a sua Bíblia em casa, você lê, você acompanha as Escrituras aí. Isso é o que Deus quer, a Bíblia vai moldando você, a palavra vai te moldando, as pregações vão te moldando, sem que isto seja uma exigência, aquilo é natural, porque, volto a dizer, o verdadeiro, ele ama obedecer a palavra. Você não precisa pressioná-lo muito, não forçá-lo e dizer tem que ser assim, assim. Não, ele sente prazer de servir. O homem, quando ama realmente sua esposa, sabe, não precisa receber ameaça da esposa. Olha, se você fizer isso, eu te ver olhando para isso. Se ele realmente a ama, ele nunca fará isso com ela. Agora, se o casamento depende disso, significa que não há uma confiança entre eles. Sabe, se precisa estar ameaçando membros, ameaçando um ao outro, pessoa, para estar no culto, significa que você está ali por ameaça, não está por amor, não está pela causa da cruz, não está porque você compreendeu o Evangelho e sua grandeza. Pois bem, ele diz assim, mas você não pode fazer isso, você apenas tem que ser quem você é e o que Deus te fez ser. Correto? Então descobrimos como aquilo, talvez naqueles dias, a mesma coisa aconteceu. Agora, Deus vendo e prevendo que os dias de Elias estavam contados, que ele teria tanto tempo de permanência aqui na terra como todos têm, então ele teria um sucessor para Elias. Esse sucessor não veio de uma escola de imitadores, não veio de uma escola de pessoas que achavam que sabia como agradar Deus, porque o estudo hoje do Evangelho ele é perigoso. Nesse sentido aqui, ele é perigoso, porque estão tentando descobrir um jeito de fazer as coisas e Deus tem que aprovar desse jeito, e não é assim que as coisas funcionam. Nós vamos até a palavra e a palavra nos molda, a palavra nos muda, a palavra nos guia até o lugar. Se você está num lugar que isso acontece, amém, segure isso com tudo que você tem. Se você está num lugar que a palavra, você é guiado para a palavra, segure isto com tudo que você tem. Porque são raros esses lugares. São raros. Eu creio que estou falando também com outras pessoas de outras igrejas, né? E até mesmo pessoas que não conhecem ainda, nunca foram a uma igreja, mas vá a uma igreja onde a Bíblia é ensinada para você. Onde é lhe revelado o que está acontecendo no atual dia. Não vá apenas por milagres, não vá apenas por maravilhas, não vá apenas por curas, não vá apenas por sonhos e profecias, não, por mais que isso tenha seu lugar, tenha seu valor, mas vá no lugar onde a palavra esteja sendo pregada, que é a palavra que te colocará no céu naquele dia. Pois bem, então Deus procurava um sucessor agora para Elias. E quando ele o fez, Deus chamou este homem, este Eliseu, Deus chamou. Ele não estava em nenhum seminário quando Deus o chamou. Tinha uma escola lá preparada, homens equipados, homens com sabedoria, com bom discurso, boas palestras, mas Deus não quis. Ele estava no campo arando com a junta de bois, trabalhando ou cuidando de seu pai e de sua mãe, e Deus o chamou para ser o sucessor de Elias. Buscou Eliseu lá no campo, fora dos imitadores, fora daqueles estudiosos, fora dos homens preparados, fora daqueles homens que tinham uma ideia, o evangelho é assim, ponto final, tem que ser desse jeito. E Deus foi lá longe, pegaram fora daquilo, fora daquela bolha de religião e trazer um que seguiria os mesmos passos do grande profeta Elias. Talvez muitos lá em cima na escola pensavam que com certeza ele seria o sucessor, porque eu guardo tudo, eu obedeço tudo, e aquela coisa assim tão rígida, tão certinho, e Deus passou, foi longe daquilo. Não é que Deus gosta de desordem, Ele ama a ordem, Ele ama as coisas corretas, Ele não aceita nada fora de ordem. Obviamente, você que é um leitor sabe disso, mas Ele não gosta de imitadores, de homens que fazem isso como um sentimento de obrigação, de
pessoas que não compreendem a história um do outro. É preciso entender que Deus trabalha com formas, maneiras e jeitos diferentes na vida de cada um de nós. Uns Deus tirou da bebida e com esse Deus tem um tratamento, e aquelas pessoas sofrem às vezes a vida inteira e Deus vem tratando delas para colocar num ponto. Chegará sim um momento em que todos estaremos prontos. Mas entenda, Ele está ainda aperfeiçoando isto em cada um de nós, em mim, em você. Não importa quantos anos de batizado você tem, você sabe. Você vai a cultos e você está aprendendo. Você senta em casa, abre sua Bíblia, lá você está aprendendo o tempo todo. Deus trabalhando e Deus moldando você. Pois bem, então ele diz, mas Deus fez a chamada. Talvez muitos na escola pensavam que com certeza seria um sucessor, que eles usariam o seu manto tão logo que ele terminasse com isso. Mas Deus fez a chamada, Deus fez a escolha e Deus faz a eleição. Deus faz a eleição, Deus coloca tudo em ordem. Ele pode pegar o mais vil lá no mundo, lá ele traz, ele limpa, ele santifica, ele enche com o Espírito Santo. Quem somos nós para escolher? Às vezes você diz, olha, fulano daria para ser um bom crente, seria um excelente crente, mas Deus nunca viu ele fazendo aquilo. Se você for para o Novo Testamento, quando Judas tira sua vida, a igreja se reúne e propõe a escolher um para estar no lugar de Judas. E a igreja usou os meios que eram usados, meios lícitos, fez conforme era ordenado para aquele dia. E a escolha caiu em Matias, e nós não vimos Matias realizar praticamente nada. E de um lado a igreja escolhe Matias, mas do outro lado Deus estava escolhendo Paulo. Lá na frente chama Paulo de perseguidor, de um homem distante, de um homem fora daquilo que era o círculo dos apóstolos ali, dos revelados. Deus foi lá buscar um que estava perseguindo os revelados, mudou o coração dele, fez ele ser um militante também da fé. E você vê que como que Deus faz, como que é que ele tem esta autonomia para fazer isso. Nós não temos, mas ele tem. Aprenda a andar dentro disso. Senhor, tu estás aqui. Se o Senhor chamou, nós queremos apenas ajudar, acrescentar, orientar, mas não queira você passar na frente de Deus. Então, Deus coloca tudo em ordem. Vamos terminando aqui. Deus colocou na igreja alguns para apóstolos, outros para profetas, para mestres, evangelistas e pastores. Deus faz isso Ele mesmo. Não podemos fazer um cabelo preto ou branco, nem mesmo podemos adicionar uma coisa em nossa estatura através de suposições. Deus, na sua infinita graça e através da sua eleição e sua presciência, coloca as coisas em ordem e cada roda funciona perfeitamente. Você pensa que há alguém que pode atrapalhar os planos de Deus? Alguém que possa fazer Deus se sentir atrasado em relação ao que Ele estabeleceu? De forma alguma. Há pessoas que vão entrar na nossa vida que são para gerar transtorno mesmo. Estão ali para isso. Você, às vezes, abraçará e caminhará longos anos. Eu até citando a um irmão sobre Judas, né? Você acha que Jesus não sabia quem ele era? Que tinha ali, que estava ali maquinando, que lá na frente cumpriria um propósito, faria tudo aquilo? Agora era preciso aquilo. Às vezes é preciso, irmão. E você quer tampar, você quer adicionar, você quer fechar. E todas as vezes que nós mexemos ou tentamos fazer algo contra a vontade de Deus, sem autorização de Deus, passando por cima da autorização de Deus, nós entramos em problemas. E eu creio que nem eu e nem você queremos estar nessa condição de problemas. Por isso, vigie você. Olhe para você, cuide muito da tua salvação. Procure estar corretamente o máximo que você puder, correto dentro dessas escrituras. Leia, ore, peça ajuda dos céus para que você sempre seja um homem obediente à palavra de Deus. Porque se você for obediente à palavra de Deus, você não avançará sinais. Você não ficará aquém da vontade de Deus e não irá além da vontade de Deus. Você sempre será um homem guiado e dirigido por Deus. Lembre, Ele sabe quem chamar e Ele sabe como fazer todas as coisas.
Amado e eterno Deus, guarda, Senhor, e abençoe estas famílias. É o meu desejo para este dia. Que bênçãos poderosas venham sobre seus lares, que curas, ó Deus, venham também sobre estas famílias e grandes libertações. Em nome de Jesus Cristo te peço isto, Senhor. Amém, Jesus. Amém.